E aí, galera, beleza? Tudo tranquilo? Hoje vamos falar com mais um dos participantes do grupo da prova prática que aprovou na prova do Revalida na primeira parte, né? Já fez a sua correção de acordo com o gabarito e obteve uma boa nota. Lógico que a certeza que aprovou, a gente só vai ter depois da divulgação do resultado final. Mas enquanto isso, nós já sabemos o que acertamos e o que erramos e pelo gabarito a gente mais ou menos que tem uma ideia. Eu quero falar com o doutor Joales e a gente vai falar sobre a experiência dele em relação à prova, certo? Vamos lá. E aí, tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Você como tá bom? Tô tranquilo, graças a Deus. Muita coisa, né? Muita coisa É, acontecendo. Não na velocidade que a gente queria que acontecesse, né? Porque a pessoa quer já fazer as coisas rápido e já terminar tudo, né? assim é, mas é, tem que ter paciência, que é o pior. É verdade. Então, vou te fazer aqui a primeira pergunta de hoje, que é: como foi que você me conheceu? Bom, eu conheci você pelo Facebook. Vi uma publicação lá que foi curtida por algum amigo e posteriormente eu falei com você por, pelo, pelo Messenger. E, você me enviou um número de telefone e fui colocado no grupo lá do Revalida do WhatsApp e posteriormente no grupo de Telegram. Então você viu uma postagem e já passou direto para o grupo do WhatsApp e depois, posteriormente, para o grupo do Telegram. Então vamos começar por aí, vamos começar a falar sobre o grupo do WhatsApp e o grupo do Telegram. Então, me conta aí o que foi importante você ter entrado no grupo do WhatsApp, o que foi o ponto positivo e o negativo do grupo do WhatsApp e o ponto positivo e negativo, ou os pontos positivos e negativos do grupo do Telegram, aí que você participou dos dois. Uhum. Assim, o grupo do WhatsApp, se as pessoas, como as pessoas que estavam ali estão focadas, não tem problema. Quando as pessoas estão focadas em um objetivo, que é passar o Revalida, estudar e debater sobre perguntas objetivas ou discursivas do Revalida, não tem problema nenhum. A gente participar, coloca pergunta lá e se qualquer dúvida que você tiver em alguma questão, você coloca lá e a pessoa debate, não tem problema nenhum. No Telegram acontece a mesma coisa. O pessoal, eu acho que o problema não é a ferramenta, o problema é o povo que está ali dentro, que tem que ficar bem focado no que a gente quer, pelo que foi criado o grupo realmente. Se o grupo é para debater questões, algum tema do Revalida, é para isso. Não pode ficar perdendo tempo em outra coisa, senão gera muito spam e a gente fica perdido com tanta informação. E o grupo do WhatsApp é ruim também, assim, a questão da que as mensagens elas se perdem quando você apaga, né? Não fica Também. gravado na nuvem, né? Você Certo. apagou, foi embora. Não, e na medida que você vai entrando, o pessoal que entra no início pega toda a informação, mas quem entra depois no WhatsApp, ele não viu o que aconteceu anteriormente. É verdade, é Então verdade. você perde muita informação quando isso acontece. Essa é uma vantagem do grupo do Telegram, né? O grupo do Telegram ele fica gravado para sempre ali. Quem entrou depois, é só voltar, rolar para cima que pega tudo. Exatamente, Na exatamente. sua opinião, tem diferença dos grupos de WhatsApp que você participou e do grupo intensivo lá do Revalida, lá do Telegram? Tem diferença? Rapaz, eu sou participante do grupo de você, Não, mas porque dos dois que você participou, você disse que participou do WhatsApp e do Telegram. Tem diferença desses dois? sim, tem diferença, porque aquele grupo de Telegram você criou com um objetivo. O objetivo era as pessoas que ficaram mais ainda focadas. Porque o grupo de WhatsApp, o pessoal tem essa tendência a falar devagar muito, entre outras questões que não tem a ver com o objetivo do grupo. Porém, no Telegram você colocava lá as lives, o material que você liberava, o que acontecia no dia a dia ali, que estava acontecendo no dia a dia, você colocava o link. Então, era mais rápido, Você era estava mais falando, objetivo, realmente. você estava falando para mim que assistiu às lives da parte de discursivas, né? E aí eu queria focar um pouquinho sobre essas lives de discursivas, porque uma coisa que eu percebi, eu posso estar errado, assim, né? Porque eu nunca vi realmente. Porque como eu estou muito nesse negócio de Revalida, eu pesquiso muito sobre os materiais que tem na internet sobre Revalida, para poder compartilhar e tal. E um negócio que eu percebi é que antes da prova do Revalida, era muito difícil encontrar qualquer informação sobre as discursivas, né? Então eu procurava live, alguma coisa, aula de discursiva, e era mais difícil.
Então, na minha percepção, assim, não sei se é verdade, mas o que eu percebo é que a galera não investe tanto em falar das discursivas. Fala mais questão objetiva, assim, fazer questões de marca X, mas na parte de discursivas, a galera não faz muita questão. Você acha que é importante, você que já fez a prova do Revalida, que tirou uma nota boa, você acha que é importante focar também na discursiva? Com certeza. Você vê lá, ou seja, qualquer curso que você faça, Medigrupo, Excel, qualquer outro, Quality, você não tem essa questão de você de ter pelo menos uma aula, pelo menos para você estar focado nas questões discursivas, você não tem. Então, você vai estudar para a prova objetiva do mesmo jeito que você vai estudar para a prova discursiva, que eu acho que está errado. Então, seria bom, eu acho que daqui para frente, se o Revalida continua assim, os cursos vão mudar. Mas já você tem esse diferencial no curso de você. Já está na frente, já. Já Agora está na foi um frente. negócio que eu percebi, e isso é interessante. Tudo que aconteceu para criar o curso e tal, foi meio que mais uma, vamos dizer assim, uma necessidade que as pessoas me colocaram. Não foi algo que eu planejei. Porque se você for pensar, que coisa contra-intuitiva, não é não? Imagine, eu nem formei no Revalida, formei na faculdade, sou médico, mas eu nem terminei, ainda estou no processo de revalidação. Imagine o cara chegar e dizer, vou criar um curso para poder vender. Se eu tivesse da minha própria iniciativa, ter criado um curso para a pessoa fazer, para passar no Revalida, a primeira coisa que as pessoas iam perguntar, certo, mas você já passou no Revalida? Então, é só você pensar um pouquinho, que você vai ver que não fui eu, não foi iniciativa minha, não partiu de mim a ideia de fazer o curso, mas da necessidade das pessoas que eu estava participando das minhas lives, né? Porque eu, desde o começo, galera, vamos fazer a live. E tanto é que nas lives é uma coisa bem interessante, porque a gente mais debate a questão do que eu falo a questão, né? Tá ali, às vezes eu falo uma coisa, aí o cara, Rafael, tem isso aqui também que você não chamou atenção. E o cara vai lá nos comentários. Aqui nos comentários o cara vai falando, tem até os personagens, a gente tava conversando sobre o dia, os personagens das lives, né? Tem o Ruben, a Vivian, a Mônica, que sempre comentam muito, tanto no grupo como nas lives. Até me mandam mensagem, Rafael, isso daqui, você devia ter falado desse jeito. E eu acho muito legal. Então, se eu tivesse criado um curso e tivesse tentado vender um curso, não tinha aluno nenhum, porque eu não passei no Revalida. Então, como é que eu vou vender um curso do Revalida? Mas não, foi as pessoas que participaram da própria live que chegaram assim para mim, Rafael, faz o curso, pelo amor de Deus, que a gente está necessitando. Aí foi lá, a gente fez, né? Tem gente que fez, tem gente que não fez. Teve gente que aproveitou do material gratuito, como é o seu caso, que assistiu às lives e ajudou nessa deficiência que você falou aí, né? Como material para a prova discursiva, você não encontra. E a gente fez muita live. Você falou, Rafael, antes a gente estava conversando, né? Aí você disse, eu participei que você fazia de meio-dia, fazia as do INEP, e de 5 horas fazia as da UFMT. E a gente fez todas da UFMT, né? Fizemos todas. Exatamente. Então, e o que acontece com outros cursos? Que ele pega o material que é da residência médica e ele coloca como se for de revalida. Então, aí, quando o material não é focado em revalida, você não fica tão à vontade. Isso acontece. São poucos cursos que têm esse diferencial, que são material realmente focado para o revalida. São poucos cursos que você vai achar assim. Mas na maioria o que faz é isso, pega a tabela de residência médica e coloca como se fosse revalida. Só que não dá. E o legal também, assim, é que eu não escondo, quando a gente está conversando aqui, eu estou conversando com as pessoas, teve muita gente que não fez o meu curso, que fez outros cursos, que assistiu às minhas lives também. Eu procuro entrevistar, não por nada, mas para o cara que teve experiência com a minha live, assim, para eu ter uma conversa e saber o que foi que a minha live ajudou na pessoa, né? Porque não adianta, se o cara não assistiu minha live, não tem sentido eu conversar com a pessoa. Então eu procuro conversar com as pessoas que assistiram as lives para elas darem a opinião, né? Dizer, Rafael, tu devia melhorar nisso, isso eu achei legal, isso aqui não foi tão bom, para poder ter essa troca. E eu acho muito construtivo as conversas que eu tô tendo. Teve várias conversas e eu achei muito legal, porque eu aprendi muito. Aprendi mais do que esse tempo todinho eu estive tentando ensinar alguma coisa que eu sabia, mas nessas conversas eu tô aprendendo demais. Tô tendo uns insights bem legais, porque esse vai ser o diferencial para a gente aplicar lá no grupo da prova prática, né? Tudo isso que a gente está conversando vai chegar lá no grupo da prova prática, a gente vai aplicar um monte de coisa que tem que ser diferente, não pode ser do mesmo jeito,
porque a preparação é totalmente diferente, é outra coisa, não tem nada a ver com a prova teórica. Então, eu estou tentando aprender aí para a gente poder melhorar. Com Claro. certeza. Mas me fala agora. Pode falar o que você ia falar. Não, ia parabenizar pelo trabalho que você estava fazendo, que está focado no Revalida e está tendo aquele feedback que é necessário, hein? Necessário para a gente continuar melhorando. É isso. Falando um pouquinho sobre a questão, a gente já falou sobre os grupos, vamos falar da prova. Porque você fez aí a prova, teve uma nota boa, e é só esperar o resultado para poder comemorar, matar o boi e comer, para fazer a festa. Então, Bom, conta para mim, como foi a prova objetiva? Você teve dificuldade? Foi do jeito que você esperava ou não? Foi totalmente diferente? Fala para mim. rapaz, a prova realmente me surpreendeu no quesito de que foi para bem. A surpresa foi para bem. Eu pensei uma prova ruim. Eu pensei que o INEP ia colocar uma prova ruim. Uma prova como a 2017 ou pior. Mas a prova eu achei mais similar com a prova de 2016. Muitas questões que era, ou seja, estava um nível bom, não estava muito complicado. Tinha questões do dia a dia, o que a gente faz no dia a dia, o que a gente vê no dia a dia, os principais temas. Só você acertando essas questões que você via no hipertensão, aborto, problema da pressão arterial relacionado com a gravidez, você só acertando essas questões, você se ia dar bem na prova. Tinha outras questões por ser complicadas, mas dava para aprovar. Para mim, dava para aprovar. Sem problema. Quanto tempo já faz que você se formou? Eu me formei em 2008. 2008 eu me formei. Cheguei no Brasil cheguei no Brasil em 2014. Em 2017 eu fiz a prova teórica do INEP. E em 2018 aconteceu a prova prática do INEP. Aí eu quase passo, fiquei fora por 2,1 pontos. Eita, que coisa. Aí é tristeza, né? Aí é tristeza. Cara, eu não quero nem imaginar o sentimento que você teve, porque fica aí, né? Por causa de pouquinhos pontos a pessoa não passar é triste demais. Em 2019 eu fui para o Chile. Estava trabalhando ainda dentro do programa, mais médico, mas ainda eu fiz o Revalida no Chile. Em julho eu fiz o Revalida no Chile, de teórico, e de setembro a dezembro eu fiz o prático. Revalidei o diploma no Chile, e aqui em 2020 agora, vamos para frente agora com essa prova prática agora. Então você revalidou no Chile já? Sim, já eu revalidei no Chile. Já tem toda a prática da revalidação. A prova do revalida do Chile é mais difícil do que o revalida do Brasil ou não? O revalida do Brasil é mais difícil? O que você acha? Não, os temas, a profundidade da prova, não. Na profundidade é um pouquinho mais superficial, mais generalista. Mas nos temas, são mais temas ainda. Tem mais temas aqui no Brasil. Sim, a do Chile. Aí, você trabalhou no Mais Médicos, você falou aí. Quanto tempo você trabalhou no Mais Médicos? Eu entrei em 2014 e terminei agora em 2020. 6 anos. 6 anos. Então tem muita experiência mesmo. Você, quando se formou, assim que se formou, você já começou a trabalhar? Você fez residência? Qual foi a sua formação assim? Não, eu não fiz residência nenhuma. Eu comecei a trabalhar como generalista mesmo lá em Cuba e posteriormente eu vim para cá. Que legal demais, legal. Mas lá em Cuba, vocês, uma dúvida que eu tenho, assim, é minha ignorância mesmo. Quando eu já ouvi falar que vocês de Cuba, assim, o pessoal que se forma em Cuba, eles investem muito na formação da saúde básica. É comum, assim, já o cara já sair, já começar a atuar, ou então existe já uma formação direta na saúde básica quando você se forma em Cuba? Não, existe aquele programa como aqui chamam internato. É a mesma coisa. Tem medicina da família lá. Isso é a mesma coisa. Você tem como eu falo, aquele estágio que você faz de clínica médica, de cirurgia, de ginecologia obstetrícia, e tem uma parte que é de medicina familiar. Posteriormente, então, você se forma e já vai trabalhar, já é obrigatório. Lá é obrigatório você trabalhar no interior do país.
É obrigatório lá. Isso é que é a diferença. É isso que, talvez é isso que as pessoas falem de, assim, uma especialização. É como se fosse uma, uma pós-graduação ou algo mais específico na medicina familiar, então. Vocês trabalham na medicina familiar como se fossem mais médicos logo que se formam, então. Aham, sim, estou ouvindo. Pode repetir de novo? Quer dizer que quando vocês se formam, assim que vocês se formam, vocês Travou a trabalham... internet, mas estou... Tá me escutando? Deixa eu voltar um pouquinho. Tá escutando Agora, agora? pode repetir de novo, porque está travando. Uhum. Quando vocês se formam lá, Aham, então tô quanto escutando. tempo Agora vocês... estou ouvindo bem. Depois que vocês se formam, quanto tempo vocês ficam trabalhando na saúde básica, na medicina familiar lá em Cuba? Olha, lá para você se formar como na medicina geral, você deveria fazer 3 anos. Deveria porque tem essa exame. Nem todo é regra. Isso que eu falei de que é obrigatório, não é tão obrigatório também. Não tem aquelas especialidades. O que acontece? Em Cuba agora está tendo um problema com especialidades médicas. Qualquer especialidade que você pensa está tendo problema de ter pessoal, entendeu? Então, Entendi. ele tem aquele pessoal que se forma e vai fazer uma especialidade, mas a maioria ele vai fazer medicina familiar e comunitária. Aí acaba faltando, né, para as outras especialidades. É um problema também, né? É um É um problema. problema, um problema. Eu acho que isso é sério, né? Mas eu acho que a própria demanda, o problema é que isso é preocupante do Brasil também, né? As pessoas começam a querer formar muitos médicos de saúde, de medicina familiar, de medicina de saúde e comunidade, e acaba que, por causa de incentivo, que vai ser muitas pessoas vão para essa área e acaba faltando nas outras áreas também, né? Porque já é escasso a quantidade de especialistas no Brasil. Já é escasso o médico. Imagina, escasso o especialista. E se começar a investir na formação base, assim, de medicina familiar, acaba que, pelo incentivo, muitas pessoas vão para essa área e fica faltando também nas outras, né? Também é complicado, é Uhum. complicado. É um tema complicado, né? É um tema bem é mais complexo do que eu estou falando aqui, com certeza. Isso é certeza que é mais complexo que lá, ou seja, o médico que se forma lá, ele não faz residência médica pensando pelo programa do governo que ele tem de enviar médicos para outros países, entendeu? Porque lá Entendi. o pessoal tem muita necessidade, principalmente necessidade material, entendeu? Entendi. Aí fala para mim, vamos Isso voltar. que leva o pessoal e para ficar A gente está tendo problema na conexão. Vamos esperar travou de um. novo. Estamos com problema na conexão. Mas vamos voltar. Dá para fazer. A gente está Agora, com. estou ouvindo. Pronto. Então vamos voltar um pouquinho sobre o tema que a gente estava falando. A gente deu uma tangenciada, uma saída pela tangente aqui do assunto central, mas é importante para entender um pouquinho sobre a sua formação. O meu objetivo era fazer as pessoas entenderem da sua formação. Do tema. Mas foi muito importante para entender aí o contexto da sua formação. Sabe por que é importante? Porque dependendo de quem é a pessoa, a preparação é totalmente diferente. Isso é um ponto aqui que eu vou aproveitar a sua história para poder entrar nesse tema. Com certeza. Porque eu já conversei muito a mesma coisa. E agora, em cada conversa que eu estou tendo, eu estou tentando puxar ela mais para um lado que eu acho importante. A última conversa que eu tive foi maravilhosa em relação a alguns pontos, e essa daqui também eu estou achando muito interessante, porque você já tem uma formação de muito tempo, né? E eu queria aprofundar mais nessa questão da preparação. Então, é diferente. Na minha opinião, é diferente, mas eu queria saber a sua opinião. Porque você tem muitos anos de formação. Então, você já viu muita coisa, você já teve contato, você trabalhou no Mais Médicos, teve tudo isso. E eu acredito, você me corrija se eu estiver errado, tá? Eu sou recém-formado, fui formado em 2019, então a cabeça para alguns temas é outra. Na minha preparação, muitos temas eu vi do zero ali.
Já quando você foi se preparar, na minha opinião, você já tinha visto muita coisa ou tido contato com aquelas coisas. Então, talvez a sua relação com a questão em si era diferente da minha relação. A minha, eu estava fazendo a questão ali, e para mim era totalmente desatrelado de contexto, a questão que eu estava fazendo. Era como se eu estivesse fazendo apenas a prova. Mas no seu caso, como você já teve experiência com a medicina da família, por exemplo, então está falando muito mais da sua vivência do que de uma prova simples e objetiva, somente a prova, mas mais da sua prática e da sua experiência. Você acha que o fato de você ter tido experiência antes de fazer a prova e ter feito a prova já alguma vez, ajudou você nessa prova, nessa segunda prova agora? Com certeza, com certeza. Quando você faz a prova por segunda vez, bom, estou falando de mim, não sei a outra realidade. Estou falando de mim, pode ser a realidade de outra pessoa, pode ser diferente. Estou falando de mim. Para mim, eu estou curtindo agora mais o processo de preparação. Também estou um pouquinho só dedicado ao estudo também, tá? Então, você curte mais o processo esse de preparação e você curte mais o processo da prova, porque dá tempo para você faz muita coisa. Veja, você faz que se prepara ganhando um pouco de bagagem de conhecimento, vai para a parte prática fazendo questões objetivas e discursivas, e quando chega o momento da prova, você tem essa preparação, fazendo questões comentadas e fazendo também a parte de o simulado. O simulado dá uma noção de como você está indo na preparação. Quando chega o momento da prova, já você vai encarar essa segunda prova de uma forma diferente. Eu terminei antes do tempo. Eu não consegui pegar o material aquela folha das questões. Não consegui o livro das questões, não consegui, porque eu saí antes do tempo. Porque eu tive muito tempo para responder as questões, para revisar de novo as questões e para ver aquelas perguntas que sempre tem pegadinha. Tem muita questão com pegadinha. Então, isso é bom. Isso é muito bom. Na parte discursiva também aconteceu a mesma coisa. Na parte discursiva, primeiramente, eu li todo o material, as 5 perguntas, determinei a ordem certa a responder. A minha ordem não foi 1, 2, 3, 4 e 5. Eu comecei pela pergunta mais fácil e terminei pela pergunta do focus. Essa daí... Entendeu? Então, quando eu cheguei à pergunta do focus, eu lembrava de muita coisa. Na pergunta do focus, 3 ou 4 pontos. Porque era para tirar mais. Quando você bota material em relação ao poucos, você não tem uma ordem certa, como eles colocaram, como eles pediam na questão número 2. Você não tinha essa ordem certa. Em aquele inciso que colocava, que era o inciso D, que era a avaliação neurológica, aquela ultrassom do nervo óptico eu havia estudado, só que eu não havia estudado dentro do trauma. Eu havia estudado dentro do neurointensivismo, que está na parte de trauma. É verdade. E não era nem para ter cobrado essa questão, né? Essa questão aí não tem nada a ver. Não tinha não tinha como é que eu digo, na relação de temas. Então é complicado. É uma questão complicada. Eu acho que ela vai ser anulada, ou então pelo menos vai ser acrescentado muita coisa dentro dessa questão. Eu acho que vão acrescentar, ou vão anular ela toda, ou vão deixar mais, assim, as respostas vão ser acrescentadas. Porque do jeito que eles colocaram também, foi muito... as respostas para essa pergunta do POCUS foram muito pequenas, do que poderia ser cobrado também. Tinha mais coisas que poderia colocar, e eles, no gabarito, eles não colocaram. Então, eu acho que teve esse defeito. Não só nessa questão, mas em algumas outras também. Faltou falar um monte de coisa que não tinha. Com certeza. Principalmente aquela do paciente idoso, onde solicitavam aqueles o síndrome geriátrico. E as medidas, principalmente a medida contra a queda, faltou muita coisa ali. Faltou muita coisa. Faltou. Então, eles vão ter que considerar muito mais coisa do que eles colocaram que deveriam considerar. Agora, me diz aí, outra pergunta, em relação ainda à
as provas. Você acha que, quando a gente se preparou para a discursiva, já que você teve essa experiência aí com as nossas lives de discursiva, você acha que a gente preparou bem os temas? Ou você acha que poderia ter sido melhor? Porque quando eu fiz a estratégia que eu segui para poder preparar para a prova, era a estratégia feijão com arroz, como eu sempre falava. É a estratégia de você pegar o que já caiu, pegar e repetir o que já caiu. Aí eu peguei provas irmãs, né? Prova do INEP, prova do FMT, às vezes alguma questão da USP que eu achava que poderia ser cobrada. Então, a gente fez 2 semanas de live de discursivas e a gente fez também o curso de discursivas lá no curso. Então, eu fiquei tão noiado, tão preocupado com a discursiva, que eu disse, olha, eu vou fazer live de discursiva e vou fazer um curso de discursiva dentro do meu curso. Que eu não acredito que ninguém fez isso. Mas eu fiquei muito preocupado, porque eu achei que a discursiva ia pegar muita gente nesse daqui. Tanto é que eu começo a conversar com gente que assistiu às lives discursivas, e aí a galera disse, não, foi tranquilo, assim, tal, não sei o quê. E quando eu pergunto para alguém que não participou das lives, sempre a nota baixa foi, às vezes foi na objetiva, mas muitas questões discursivas o cara não sabia responder, porque ele não treinou os temas, né? Que eram temas, na minha opinião, eram temas básicos, né, que a gente falou. Mas a sua opinião, seja sincero. Você acha que a gente preparou bem os temas já discursivas ou você acha que faltou no que a gente falou? Não, os temas foram variados. A gente falando de temas, foram variados, foram muito bons. O tema foi muito bom. Que houvesse acrescentado, houvesse liado um pouquinho o chat para ver se alguém tiver alguma dúvida interessante. Isso sim. Mas os temas foram muito bons. O tema abarcou tudo o que saiu aqui e o que saiu em outras provas do Brasil. Você colocou aí outras provas também que então foi muito bom. Eu não tenho queixa, não. Foi muito bom. Porque a gente falou, né? Cetocitose diabética, eu acho que eu fiz 1 milhão de questões de cetocitose diabética. Você viu mais as discursivas? E das discursivas eu fiz muito, mas aí nas objetivas também cai muito cetoacidose. Glomerulonefrite pós-estreptocócica é muito prevalente, a gente falou sobre. Eu acho que do idoso, eu não falei nas lives de discursiva, porque eu acho que teve um de quedas de idoso discursiva, não estou lembrado agora. Eu acho que teve, mas teve sim na objetiva. Principalmente na semana Revalida e CESP, a gente fez umas 4 questões sobre idosos, sobre essa questão das quedas. A gente falou até do teste Time Up and Go, não sei se já ouviu falar, eu creio que já, né? Que é os testes que são utilizados para as quedas. Então, a gente falou muito sobre queda, sobre idosos sobre queda. Aí teve a da grávida lá. Olha, uma questão sobre aborto. A gente falou demais sobre aborto. A gente fez uma questão de anencefalia, lá nas discursivas, eu lembro dessa questão da anencefalia. Eu aproveitei essa questão para poder falar um pouquinho das questões também do aborto legal no Brasil, né? Isso aí falaram demais no grupo. Agora, no grupo, aborto, meu amigo, era 10 postagens, 1 era aborto, que o pessoal colocava lá. Por isso, a prova estava dentro do padrão do esperado. Não, a prova não estava complicada. Se você conseguia responder direitinho essa pergunta que é muito prevalente, você não tinha por que se preocupar com o pouco, com a questão número 2. Não tinha por que se preocupar. E dava ainda para tirar uns 2 pontos, acho que dava. Porque, principalmente, você sabe já que ultrassom fácil, ele está muito relacionado com esse focus. Já você dava para ver por taponamento cardíaco, a parte de pneumotórax, entendeu? Dava para tirar alguns pontinhos também. Não dava para fechar a questão, mas dava para fazer alguma coisa. A questão das fraturas, questão de edemas, questão de, não sei, acessos venosos. Então, tinha muita coisa que você podia colocar, que a gente falou também sobre isso. Não o POCUS, né? POCUS aí já era demais. Fala de POCUS, era muito. Mas eu li a pergunta, mas dava para associar com essa ultrassom fácil. Dava para associar. Agora, em relação à questão da prova prática, porque você já fez uma vez a prova prática, e eu queria saber, né, o que você, na sua opinião, acha que o grupo de prova prática que a gente fez, porque a gente montou um grupo para prova prática com as pessoas que participaram das lives, que fizeram o curso, eu montei um grupo para prova prática, e aí é desse grupo que eu estou pegando a fonte de pessoas para fazer as entrevistas, né, pessoas que aprovaram, que fizeram
as lives. Então, eu sempre pergunto, você assistiu as lives? Ah, assisti algumas lives, tá? Então, eu já coloco no grupo. O que você espera do grupo, assim? O que você acha que a gente pode fazer para ajudar na sua preparação? Já que você já fez a prova prática. Uhum. Olha, eu espero, principalmente quando esteja lá perto, faltando, vamos falar, 4 semanas, 6 semanas antes da prova prática, juntar pelo menos 4 ou 5 pessoas para a gente fazer, debater o checklist. Ou seja, uma pessoa coloca a questão, outra pessoa faz todo o checklist. Tenta fazer todo o checklist e aquela pessoa fala, a outra pessoa fala que foi o que faltou do checklist. Só que você tem que ter uma preparação prévia. Você já, quando chega esse momento, você tem que estar preparado. Não dá para você ficar perdendo tempo nesse momento de fazer o checklist. E se isso acontecer, acho que muita pessoa vai passar. Se você tem uma bagagem bem de conhecimento, fazendo um roteiro bem, ou seja, bem estabelecido anteriormente, entrando, já você sabe que o primeiro que você tem que fazer é cumprimentar quando chega ali, quando entra na sala do caso. Você cumprimenta, você se apresenta e você já sabe, por exemplo, se um que está ali, que está colocado, que estão pedindo para você, já você começa a fazer o anamnese. Se é necessário fazer anamnese, esse primeiro tempo ali, de você se ubicar, entrar na sala, olhar na sala, que é o que tem ali, algum material para fazer algum procedimento, ou se o que está solicitando não é procedimento e um exame físico, esse momento é definitório, entendeu? Então, isso você vai ganhar em essa prática do dia desses 6 a 4 semanas antes da prova prática, você vai ganhar isso nesse momento. Nervosismo sempre vai acontecer. Você pode fazer 3 ou 4 cursos práticos antes da prova, ali presencial, que nervosismo sempre vai acontecer. Tem muita coisa em jogo. Então, você vai ficar nervoso. Isso você tem que tirar isso. Isso ninguém vai tirar, não. E isso é o que eu espero. Só isso. Já está no grupo já do WhatsApp, já está o checklist de Bertoldo. Eu vi que alguém compartilhou lá. Muito bem. Sim. E o legal é que é gratuito. Serve para praticar. Isso é gratuito, né? Muito bom. Exatamente. Exatamente. Rapaz, conversando contigo agora, isso que você falou agora me deu, porque isso já foi uma coisa que falaram, assim, fazer duplas, trios dentro do próprio grupo que a gente montou para poder treinar. Mas eu tive uma ideia agora, conversando contigo, que tu nem imagina, mas eu não vou dizer nada não agora, não. Vou deixar tu como é? Na curiosidade. Eu tive uma ideia agora, menino, que agora eu achei muito interessante a minha ideia. Vai ser fera lá no Se grupo. você pode compartilhar, irmão. Se você pode compartilhar aqui ao vivo, era bom. Rapaz, eu vou compartilhar lá no grupo. Eu vou dizer lá no grupo a ideia que eu tive, que vai ser massa essa ideia. Mas foi graças a você que eu tive essa ideia. Tá vendo como é bom conversar? É bom demais. Não. Rapaz, uma ideia que eu tive foi fenomenal. Não vou dizer nada. Fiquem curiosos. Todos que estão assistindo fiquem curiosos. Quem tiver participando do grupo da prova prática vai saber o que a gente vai fazer. Eu tive uma ideia agora que vai ajudar meu amigo. Por isso tem que ser pouca gente no grupo, não pode ser muita gente. Já tem gente demais no grupo. Mas a gente vai fazer aí. Vamos fazer um esquema para conseguir fazer isso. Mas, rapaz, eu queria te agradecer demais. Te agradecer muito por essa conversa. Ajudou muito, assim, não, nada, que isso, qualquer coisa. Nos meus insights aqui, tá? Essas conversas estão sendo fenomenais. E eu queria que você me respondesse só mais 2 perguntas de forma objetiva para a gente poder terminar a nossa conversa de hoje. E eu quero um dia, quando você passar na prova prática, agora, né, quando tiver a prova prática, você passar, a gente voltar aqui e a gente dizer, a gente fez aquela conversa e deu tudo certo, e eu passei, e eu também vou ter passado, e a gente vai conversar, vai se alegrar junto. Mas eu queria te fazer 2 perguntas agora. Primeira pergunta, quero que você responda direto, assim, de forma objetiva. Não precisa ser rápido, mas de forma objetiva. Qual foi a importância das lives que você assistiu para o seu aprendizado aí para a prova do Revalida? As lives, o importante é você, para assistir a live, tem que ter um objetivo. Você sabe que você está fraco, você vai ali para reforçar, ver o que você está faltando. Você depois vai lá e prepara o livro, ou com a videoaula, ou com o que você tiver. Mas ele dá o sinal de que você está fraco. O que você precisa é reforçar. E qual foi
a importância, assim, porque você descreveu, assim, a sua forma de estudar no que a gente vem aplicando, né? Eu tenho certeza que quando você começou a estudar, você estudava muito mais os temas do que fazia questões, porque todo mundo é assim, né? O cara vai para os temas e depois que vai fazer questões. E no final de tudo, quem aprova no Revalida, pelo menos a minha percepção de todas as pessoas que eu conversei que aprovaram, são aquelas pessoas que fazem muitas questões, e que fazem questões que importam. Porque se você começar a fazer questão diferente das questões de revalida, não adianta de nada para o revalida. Então, eu percebi que como você falou dos cursos que dão aula como se fosse para residência. Então, quem se focar mais no parecido com revalida é aquele cara que tem mais probabilidade de passar na prova, na minha opinião. Mas eu queria que você me dissesse assim, de forma objetiva, qual é a importância de você utilizar esse método, que é investir em questões, você focar no que a questão pede, você voltar no que você tem dúvida, como você falou, que você voltava no que você tinha dúvida, você assistia a live, tenho dúvida desse tema, voltava lá e aprendia melhor sobre esse tema. Esse é um método que você utilizou e é exatamente o método que a gente utiliza. Qual é a importância de usar esse método? E você indicaria esse método para seus amigos, para outras pessoas que vão fazer a prova também? Sim, olha, para mim, o que funciona para mim, cada pessoa aprende de um jeito diferente também. Provavelmente o que funciona para mim vai funcionar para você. Agora, você, na hora de você enfrentar uma questão, você tem que ter pelo menos uma noção, uma pequena bagagem de conhecimento do que aquela questão está perguntando, para então você comparar o que está falando a questão com o que você sabe já. Quando você faz essa comparação, você sabe qual é a opção correta, tá? Então, a parte, para mim, a parte de responder questão é a parte já de você comprovar o conhecimento que já você tem. Você vai lá, você faz essa questão, se você está fazendo um simulado, eu não faço, como falo, eu não me pergunto por que eu falei naquela questão, nesse momento. O que quero saber é, quando eu faço o estudo do tema, que eu vou fazer questões comentadas, aí então que eu aprofundo, porque eu falei naquela questão, porque uma coisa é questão de comentário e outra coisa é simulado. Então, você tem que fazer as duas coisas. É o recomendável. Estuda, ganhe um pouquinho de bagagem de conhecimento, vá lá e faça questões. Questões comentadas, você vê por que você falhou naquela questão. Né? Simulado, para mim, não funciona assim, porque eu acho que perde muito tempo. Mas você pode pensar qualquer outra coisa, não tem problema nenhum. Também é válido. Ou seja, fazer questões vão apontar os temas que você está necessita estudar, aprofundar melhor. Uhum, isso é muito importante. Isso é muito importante porque tem gente que só estuda os temas. O cara vai lá, estuda o tema, estuda o tema, estuda o tema, não aplica o tema. É a mesma coisa de ser médico na teoria. Se você não tiver o paciente para você treinar, como é que você vai aprender, né? É assim mesmo. Você está correto, 100% correto. Tem que treinar com questões. E revisar, uma questão importante aqui é revisar. Você tem que fazer revisões. No último mês da prova, antes da prova, isso que eu fazia. Revisão e treinamento com questão. Entendeu? Porque você descreveu, segundo a pesquisa científica, né, existem vários métodos aí, até uma coisa interessante que eu estava pesquisando antes de estudar para o Revalida e tal, eu gosto muito de pesquisar sobre aprendizado, né? Como é que o cérebro da gente aprende e tal, como é que esquece. E aí eu vi que, cientificamente, né, existem dois métodos principais para o aprendizado, que um é a revisão sistemática, foi o que você acabou de descrever, e outro é a aprendizagem aplicada, ou seja, você pegar isso que você aprendeu e você colocar na prática, porque senão você não fixa o conhecimento. Então, você falou as duas principais coisas que o ser humano precisa para aprender um tema: revisão sistemática e o estudo aplicado. Então, perfeito o que você falou, é exatamente isso que eu penso, e é isso que eu tento aplicar nos cursos que eu faço, nas lives, curso de SUS, tudo que eu faço eu tento aplicar justamente isso que eu sei que é a base. Às vezes o cara tenta fazer um monte de coisa e não faz o principal, que seria isso, né? Uhum, a revisão é chata, mas tem que fazer. Tem que fazer, porque senão você vai esquecer. Não adiantou você estudar aquele tema faz 4 semanas atrás.
faz 3 semanas atrás você não lembra de nada. Então você tem que revisar, fazer revisão ativa. Não é revisão passiva, não é vídeo aula, não. É fazer uma revisão ativa. Você tentando lembrar aquele material. Perfeito. Escuta, Então, escuta? estou escutando. Só queria te agradecer. Te agradecer por essa conversa maravilhosa que a gente teve. E eu queria que você se despedisse do pessoal aí antes de a gente finalizar aqui. Frisando agora. Pode repetir de novo, porque não vi nada. Pode sim. Eu queria te agradecer pela sua presença aqui nessa entrevista. Foi muito bom, muito construtivo. Tive vários pensamentos aqui. Enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui em um monte de coisa. Tive essa ideia maravilhosa que eu vou compartilhar lá no grupo da Prova Prática. E eu queria que você se despedisse daí do pessoal antes de eu me despedir de você. Bom, só desejar o melhor esse 2021, melhor para você, o melhor para sua família. Dia 20 de fevereiro a gente consiga completar esses pontos que estão faltando, ou fazer realidade esses pontos que a gente já fez na folha, já, pelo que a gente respondeu pelo gabarito oficial. E nada, a gente se vê então dentro do grupo para compartilhar ali ideias e falar muito sobre prova prática. Perfeito. Espero que a gente possa contribuir um com o outro e que eu possa ajudar de alguma forma, né? Tem pessoas muito mais experientes que eu, mas eu quero dar a minha parcela de contribuição. Tchauzinho para você e tchauzinho para todos vocês que estão assistindo aqui a live. Espero que tenha servido para vocês aqui também, tá? Tchauzinho para vocês todos. Até o nosso próximo podcast Revalida.